E aí, turma, tudo bom? Vamos lá, vamos retomando sobre a questão do feedback, né? Como é que nós devemos entender esse feedback? Esse feedback, essa retroalimentação da informação, ela deve ser compreendida de uma maneira muito mais ampla. A primeira coisa, ela não se limita a você perguntar, parece meio óbvio, né? Mas isso é um mecanismo de feedback, se as pessoas estão com alguma dúvida. Né? Como nós fazemos, a gente está dando uma aula, houve alguma dúvida? Isso é importante sim, isso, sem dúvida, isso é importante, como tentando manter ali a questão do diálogo, mas ele não é, uma forma muito efetiva, apesar de que ela é importante. Você saber que determinado de tempo em tempo, de tantos e tantos minutos, você parar e tentar fechar aquele raciocínio ali, quando estamos diante de uma aula expositiva, tá? Uma aula expositiva. Nós veremos, ou né, nós sabemos que no método ativo, isso aí é uma coisa que ela tem que ter uma relação intrínseca muitas vezes. Porque nós temos métodos ativos que não consideram os mecanismos de feedback. E isso aí é perigoso, como nós vimos ali. Porque o processo de alimentação, de avaliação, de desafios, ela é uma atividade, um pressuposto extremamente relevante para que ocorra uma aprendizagem ou construção de habilidades bem fundamentadas, tá? Bem consolidadas, assim dizendo. Essas perguntas que nós fazemos, né, ela é muito mais utilizada para manter o fluxo das nossas ideias, manter os estudantes ali mais atentos, não necessariamente ativos, né? E deve ser considerado que esses estudantes ou aquelas pessoas que estão ali interagindo com você têm um tempo realmente muito curto para poder pensar nas respostas. Então, isso não seria um mecanismo tão eficaz, tão efetivo de saber de fato qual seria o grau de compreensão sobre aquela temática, tá? O feedback ele deve ser então encarado de uma maneira muito mais sistemática, né, e instrumentalizada, de forma que você consiga pincelar ou apurar aonde é que estejam ali os distratores, os elementos que não foram muito bem identificados ou consolidados pelo estudante ali, pelo aprendiz, tá? Esse acaba sendo o mecanismo, a condição sine qua non do processo da aprendizagem significativa quando nós pensamos ali o feedback. Porque se você garante que você tem os elementos cognitivos anteriores, que são os nossos subsensores, de que esse material ele tem um significado para aquele indivíduo, ou seja, aquele momento de exposição à ideia, de confronto com um desafio, traz esse significado. E o indivíduo se sente motivado para poder aprender, se sente motivado para responder. Claro que nós temos aí, sem dúvida, pelo menos quase o dobro do aprendizado, ou do impacto que nós teríamos em uma aula expositiva tradicional, tá bom? Mas isso de uma maneira muito sistemática, né? Uma maneira muito bem centrada, e mais uma vez eu ressalto a importância ali do que o Eric Mazur trouxe com a questão da instrução dos pares como um dos modelos que nós temos, né, que agora nós demos cursos aplicando clickers e dispositivos de poder averiguar isso em tempo real, tá? Que aí tem uma complementação com a aprendizagem sob medida, que nós vamos fazer isso desde anteriormente, ao entrar no ambiente presencial da sala, tá? Outra coisa, quando nós pensamos no mecanismo de feedback, nós estamos criando um elo de feedback com avaliações. E esse processo de avaliação, nós desejamos que ela tenha um caráter muito mais do que formativo, né, do que apenas somativo. Nossa escola tradicional, nossa forma de aprendizado, ela veio com o passar do tempo, e isso aí dificilmente vai ser mudado em curto prazo, enquanto o ensino médio, fundamental e básico tiver também esse modelo em construções somativas, ou seja, ao final de determinado período, nós vamos e avaliamos ali o estudante, tá? Ou seja, ela serve muito bem para classificar. Ela tem essa questão de classificação. Uma vez eu conversando com um excelente educador que eu considero muito, no qual há muito tempo, inclusive, não vejo, eu perguntei assim, mas faz sentido, né? A gente estava falando sobre vestibular na época, né? Não tinha, estava começando o período do Enem.
Eu falei, mas faz sentido algumas coisas que nós cobramos hoje em física para esses estudantes e tudo mais? Tem coisas que são pouco aplicáveis ao mundo real, né? Tem algumas equações que não pareciam fazer sentido, fariam sentido para o estudante que fosse para o ITA, talvez, mas não faria sentido para quem iria fazer um outro curso de humanas, ou psicologia, ou sociologia, antropologia, né, pouco importa. E ele me respondeu uma coisa muito interessante. O nome dele é Marcelo, por sinal. Marcelo, um grande abraço para você. E sinto saudade dos nossos bate-papos também, tá? E ele falou assim, Fabrício, esse fundamento, isso tem muitos anos, né? Esse fundamento ele é basicamente para classificar, né? Então, nós temos que pensar que existe um instrumento, esse instrumento ele é classificatório, e porque esse instrumento é o que vai oportunizar o indivíduo adentrar numa faculdade, o ensino médio fundamental ele vai se guiando pelo instrumento. Então, se você muda o instrumento, você muda a forma como eles estão preparando para o indivíduo serem avaliados para o nível superior. Era uma lógica que até aquele momento, né, já essa história é um pouquinho antiga, não existia nem ainda, faz muito sentido, quer dizer, a forma como nós vamos avaliar que acaba dizendo a forma como nós vamos estar também ensinando. Tá? Então a avaliação sumativa, ela tem sim uma característica classificatória, ela é relevante quando eu preciso classificar, mas não necessariamente quando eu estou avaliando o aprendizado. Né? E aí veremos que aprendizado e classificação são duas coisas que estão ficando cada vez mais claras, que são diferentes. Agora, na avaliação formativa, perdoem, na avaliação formativa, aí sim é que esse estudante ele tem a condição de identificar ou ter conhecimento dos seus erros e acertos durante esse processo e fazer essa correção ou estímulo para poder conduzir isso de uma maneira mais sistemática, tanto para o estudante saber o que errou, como para nós também fazermos esse delineamento, tá bom? Agora eu vou trazer, a partir desse momento eu vou trazer algumas indicações de leitura de alguns artigos, que assim vão puxando outros. São os artigos, ou eles são os mais recentes, dependendo da área, ou são alguns clássicos muito bem delineados, que tratam sobre o tema, né? Então, esse aqui, o do Mayer, do Richard Mayer, ele demonstrou, né, a relevância do clickers, né, dos grupos, de comparar os grupos, utilizando aqueles dispositivos de erros e acertos durante uma exposição. Tá? Então, para turmas mais amplas, turmas grandes, os clickers eles são formidáveis. Porque imagina você ter uma turma de 100 estudantes ali, né? E aí um dia, quem sabe a gente vai parar aqui para poder mostrar como a gente consegue fazer isso até pelo WhatsApp, ou Telegram, né? Ou um formulário do Google, em tempo real, enquanto você está falando, você pode obter esses resultados. Muito útil para turmas realmente maiores, né? Em onde engaja essa turma ali, e você consegue ir apurando durante a sua fala aquilo que realmente parece que não ficou claro, a depender do percentual de acerto. E mais uma vez, lembrando, né? O Mazur considera 70%. Né? Se houve 70% de acerto, vamos tocando a aula. Se não, vamos voltar aí e tentar esclarecer esse ponto, ou vocês mesmos vão discutindo, tá bom? Há um outro artigo muito interessante, onde foi investigado aqui o mecanismo de feedback em relação à retenção, ou seja, o desempenho ali de acerto de respostas. Né? Então, o feedback melhorou o desempenho de 20% até 56%, né, de 20% a 56% das respostas corretas, de respostas inicialmente que eram incorretas. Né? Agora, as respostas que as pessoas já acertavam teve pouco impacto. Né? Então veja que o feedback ele é fundamental quando a gente trabalha com o pressuposto do erro como mecanismo de aprendizado. Errar, nesse sentido, ele é um mecanismo importante, e vejam que ele não tem conotação aqui de punição, de avaliação ou de classificação, apenas de orientação. E o que me surpreende é que muitas vezes você mesmo falando, olha, precisamos avaliar, mas não se preocupe. Esse ponto aqui é um termômetro, essa pontuação é um termômetro do desenvolvimento de suas competências. Ainda assim, muitas pessoas vão se sentir pressionadas, angustiadas,
e vão querer aí, nós já estudamos um pouquinho sobre a motivação, querer sempre as melhores notas, né? Ao invés de utilizar os pontos frágeis para melhorar, muitas vezes nos deixamos levar para alguma coisa pessoal mais competitiva, tá? Então, busque sempre que possível a evidência mais sólida cientificamente do que você vai desejar investir, né, em termos de método, né, que é isso que nós estamos trabalhando aqui, desse tal pesadelo dessas avaliações, né, pesadelo dessas avaliações que temos que repensar, tá bom? Então, vejam que eu estou trazendo isso dentro da temática da aprendizagem visível, porque eu não consigo pensar a aprendizagem visível sem medidas. E para mim, medidas são avaliações. Tá? Sou obrigado? Somos obrigados a nada, tá bom, gente? Somos obrigados a nada. Eu estou apenas dizendo, olha, tá motivado? Quer fazer mais? Vamos estudar mais, vamos trocar informação. Eu te mando tabela, você me manda sua tabela, você me conta sua experiência, eu te conto a minha experiência. Vamos fazer um estudo, tudo é muito divertido, tudo é muito bacana, porque nós aprendemos e quem está com a gente ali estudando também sempre aprende. Tem um trabalho muito, muito bonito, tá, de uma psicóloga, isso nós estamos falando de um trabalho antigo, tá, da Blumen Zeigarnik, foi publicado em 1927, aonde ela vai trabalhar com a questão das tarefas que não são finalizadas e as tarefas não finalizadas, tarefas finalizadas e tarefas não finalizadas. E olha que interessante que eu acabei encontrando nesse estudo, tá? Ainda que ela não quisesse chegar a isso de uma maneira imediata, mas nós podemos utilizar esse pensamento para os nossos modelos atuais também, né? Ela queria saber o seguinte: se essa memória do indivíduo ela permanece melhor consolidada quando o indivíduo termina a tarefa ou quando a tarefa não está concluída, que ela se pressupõe a continuidade dela. Os seus achados mostram que essa memória ela é melhor para as tarefas que não estão terminadas. E vamos trazer aqui agora um pouco para nossa... Oi? Cadê meu microfone? Caiu aqui? Ah, tá aqui. Vamos trazer isso aqui um pouco para a nossa realidade. O estudante sabe que vai ter uma prova. E realmente nós estamos lidando o que com isso? Há muitos anos. De que, estuda 2, 3 dias antes, desesperadamente. Faz a prova. Depois que fez a prova, o que acontece? Uma segunda prova que ele vier a ter, dificilmente ela é cumulativa. Então aquele conhecimento anterior terminou. Acabou. Ele já estudou. E ele estudou armazenando aquela informação, uma informação ali numa memória de curto prazo, uma memória de trabalho ali, que ela é muito volátil. Ela não se consolida. Então, a Blumen vai trazer o que ela depois vai dar o nome do efeito Zeigarnik, né? Por conta foi conhecido o efeito Zeigarnik por conta do trabalho da Blumen, né? Que ela vai dar o nome, recebe o nome por conta do nome dela. Que essa memória de curto prazo são ótimas para reconhecer as coisas, mas não quer dizer que elas sejam consolidadas. Né? Mais uma vez, nós devemos questionar se o processo de avaliação que nós temos, desculpe, estou um pouquinho com limite, se nós devemos aplicar sempre essa prova ali no processo. E aí vamos entender, quando se fala da avaliação processual, que isso nada mais quer dizer olha, vamos trabalhar com a sistemática de avaliação do aprendizado de uma maneira onde essas tarefas parece que elas não têm fim, que elas são conectadas, e aí vamos caminhando para um sistema de fluxo, utilizando a informação, e vamos caminhando para um sistema de fluxo. Né? Deixar essa informação cada vez mais agregada. É fácil? Não. Mas olha o sentido aí sendo dito.